Mas o pessoal que tá assistindo aí, às vezes as pessoas acham que é assim, né? É fácil. Não, Deus fala. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. E eu lembro quantas vezes a gente conversando, você fala assim, uma vez você falou assim, pastor, eu tive não sei se foi visão, um sonho, que você me via com os livros nas mãos. Sim. Mas tinha um demônio que ficava atrás de mim e também atrás de você. E esse demônio, o que ele falava? Ele falava assim, com ele eu quero fazer desanimar, com você eu quero fazer isso. Quer dizer, as pessoas não entendem que há uma batalha espiritual, muito grande. Há uma guerra. Pastor, dentro desse prisma, até de batalha, assim, qual foi a experiência que você viveu de batalha espiritual mais terrível? Que você fala assim, eu acho que quase não iria aguentei, resistir. não ia... Como Paulo, né? Paulo diz assim, eu fui tão atribulado que eu me desesperei até da vida. Olha, pastor Rogério, nesse período de busca, de fazer esse trabalho espiritual, de atender as pessoas, né? Eu atendia muita gente na minha casa, num período, eu separava, por exemplo, 3 dias a semana, abria para os irmãos a parte da tarde, vinham os irmãos receber oração, a gente orava, aconselhava, né? Fazia esse trabalho de evangelização também, de lares, de família. E o Senhor começou a trabalhar comigo na parte muito profunda de libertação, né? E um dos, que eu posso falar assim, das experiências que eu vivi forte, que foi para mim muito forte, foi o caso de uma senhora que morava, se não me engano, no bairro do Piratininga. E essa senhora, ela tinha muitos problemas de saúde, mas não tinha um nome que ela não tinha de problema, né? Ela tinha N problemas de saúde. E ela foi em um desses cultos que eu fazia de sábado. Nossos cultos lá era de sábado à noite, sábado de tardezinha pra noite, né? E aí ela falou assim, a gente marcava a agenda, minha esposa marcava e a gente fazia a visita na semana de alguns lares que dava pra gente fazer. E quando a gente chegou lá naquela casa, antes de chegar no carro, os irmãos que nos levaram, o Senhor já me mostrava aquelas trevas tremendas, né? E o que você vai viver ali vai ser algo único, o Senhor falou pra mim. Eita, algo único. Olha só. E tinha muitas perguntas que aquela família fazia, porque assim, eles iam para a igreja, recebia a palavra, recebia a profecia, recebia a revelação, recebia a orientação, mas não conseguiam permanecer. E eles mesmos, de si mesmos, perguntavam, mas por que a gente quer ficar, mas a gente não tem força para ficar? Permanecer na igreja. Aonde vinha a batalha espiritual, onde entra a parte da batalha espiritual, né? Porque essa é uma batalha espiritual para aquela família. É importante o senhor falar isso porque às vezes a gente entra em lugar que a gente não espera que vai... tem um impacto. Tem um impacto, às vezes você não espera o que você vai pegar. É igual clínica. Sim. A gente faz clínica e fala, meu Deus. Então. Não esperava aquilo. É algo inesperado. Por isso que é importante o que você falou. Jejum, oração. A preparação sempre. E ali o Senhor, quando a gente entrou, eu já vi aquele demônio na porta daquela casa, né? Que já queria bloquear com muita raiva. Ele falou pra mim, eu fiz de tudo pra impedir vocês de chegar, mas essa família é minha. E ali eu falava pra ele, você não é dono de nada. Você não é dono nem de você, porque o Senhor, o nosso Senhor aqui é que é o dono dessa casa, dessa família. E Deus vai trazer a libertação hoje dessa casa. Então foi uma batalha muito grande que ali eu comecei a ver aqueles demônios geracionais. Tinha demônio da 3ª geração daquela senhora. Olha aí, ó. Demônios da mãe dela, porque depois que a gente começou na época, a gente não falava clínica, né? Eu falava assim, atendimento, tratamento espiritual. E quando a gente foi conversar com aquela senhora, ela começou a falar tudo que Deus, depois que Deus revelou, ela começou a trazer à tona. Quer dizer, a mãe dela servia uma entidade chamada por nome de Iemanjá, né? Sim. E aí ela entregou aquela filha para aquela entidade. Então, assim, há algumas raízes de consequências. Cada entidade trabalha de uma forma, trabalha de uma área, como eu falei para vocês no início desse propósito aqui. O reino das trevas é organizado. Eles não trabalham com confusão, eles trabalham com organização. Então, irmãos, ela começou a falar tudo aquilo que Deus já tinha revelado e o Senhor começou a me dar a revelação da onde a raiz. Por isso que eu falo, não é importante só tratar o superficial. Por exemplo, o pastor Rogério, a pastora Keila, eles fazem um trabalho de clínica, de tratamento. Agora, se a pessoa que está fazendo a clínica
que tem que ser o beabá completo, tem que ser o real do real, mentir ou esconder algo, no mundo espiritual nada fica no oculto. E tudo que o diabo quer é que a pessoa realmente não tenha coragem, não tenha princípios com a palavra, para que ela venha viver a libertação. Porque a palavra diz o quê? Conhecereis a verdade, e é essa verdade que está empregada na palavra, na Bíblia, que ela vai trazer a libertação para nossa alma, para nossa mente. E aí quando eu comecei a ministrar sobre a vida dela, ela recebeu a palavra dentro do útero da mãe. Tem pessoas que não acreditam nisso, pastor Rogério. E a gente fala isso o tempo todo, sabe? né? Palavras são lançadas na vida intrauterina. Isso mesmo. E a mãe Isso começou é a rejeitar ela. Olha porque aí, ó. o pai dela não aceitou aquela gravidez. Sim. Entendeu? Queria homem, não queria mulher. Isso é terrível. Aí já entra, às vezes, pedir homossexualidade. Tudo. Entra muita coisa. Muita coisa. Então ela cresceu sendo... ela tinha uma autorrejeição. Ela não se sentia bonita em nada. Ela podia se arrumar com melhor roupa, ela tinha posses, essa senhora, Sim. né? Ela tinha o melhor, só que pra ela não tinha nada. Pra ela havia uma miséria, Dentro dela, ela era feia, ela não se conceituava uma pessoa normal. Depreciava, né? Entendeu? Então ela começava, ela se cortava, Olha aí, ó. ela se cortava. E os filhos não sabiam, no oculto só uma filha dela sabia, então ela se cortava. E muitas coisas o diabo trabalhou nela no oculto, né? E eram que demônios geracionais, demônios que estavam acompanhando aquela geração e que ia passar para os filhos dela se não fosse quebrado, dos filhos, assim sucessivamente. Só que aí chegou a palavra, chegou Deus, irmãos. E onde Deus chega, ele chega para fazer total diferença. Verdade. Né? E eu falo aqui não são que Deus está me dando aqui para falar, Verdade. nessa autoridade que Deus me dá, que hoje talvez você que está nos assistindo, está vendo, ou vai ver esse vídeo amanhã ou depois, possa estar vivendo assim aquela vida de lágrimas, esse oceano de tristeza, não tem saída. Deus tem a saída sim. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A diferença daquela senhora, ela não conseguia entregar o coração, não conseguia entregar a alma para Deus. Porque ela buscava, não sentia peso, ela falava, eu oro, não sinto. E o inimigo trabalhava na mente dela dizendo o quê? Não, você vai orar, não vai adiantar. Você vai para a igreja, não vai adiantar, porque eu vou estar aqui. Quer dizer, ela era confrontada com o medo perverso do inimigo que fazia ela ficar coagida, né? Naquele mundo. E ela vivia o quê? Começou a entrar vícios e palavras terríveis que ela viveu. Então, ali eu comecei a ver os demônios se manifestar. E eu vi materializado, né? Cada demônio, Deus começou... Esse aqui trabalhou por isso. E aí eu tinha que fazer aquela renúncia, fazer ela fazer uma renúncia. Sim. Porque eu tô quebrando uma maldição. Quebrar por quebrar e não tratar na raiz, o dente vai ficar doente. Verdade. Né? Se vai no dentista lá, só é uma carizinha por cima e não abrir, não ver como é que tá, realmente se tá profundo ou não, o problema vai estar lá, vai ser tampado superficialmente por um período de tempo. Aquela pessoa vai se sentir bem, só que o inimigo vai estar ali. Ele vai ter liberdade, autoridade, autonomia para agir naquela casa. Verdade. E aí foi quando o Senhor começou a me dar essa estratégia. Eu enxerguei aqueles demônios, o Senhor fez ela fazer uma renúncia, e aquela mulher vomitou cabelo. Como é que pode isso? Feitiçaria, né? Feitiçaria pesada, entendeu? Da própria Pesada. família. Enfim, Deus teve uma obra completa, abençoou a vida dela, ela foi liberta. Uma das obras que eu guardo comigo. E a fúria foi tão grande que, eu não sei se vocês crê, mas o inimigo saiu daquela mulher e foi entrar num cachorro dela. Olha só. Entrou num animal. Tem gente que não acredita em possessão animalesca, né? Mas é uma realidade bíblica. Sim, entrou também. nos porcos, né, pastor? Sim, entrou nos porcos. Então, correto que eu vivi essa experiência. E tem animal que é usado pelo bicho mesmo. Totalmente. Literalmente, para perturbar. Totalmente. Então, eu vivi essa experiência forte.